5, tá? Mateus 5, do 27 ao 30, tá? A leitura estava errada, tá? É a leitura que fala sobre o adultério. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ora bem, nossa intenção é falar sobre a saúde espiritual dos olhos. E aqui Jesus coloca que apenas uma intenção de olhar para uma mulher. É claro que aqui Jesus coloca o homem, né, como, digamos, padrão, como modelo, mas isso serve para todas as pessoas, porque nós vamos pensar em vários tipos de olhares. Nesse caso, ele fala em relação ao adultério, que a pessoa só em olhar para uma mulher com a intenção impura, ele já comete adultério. Ou seja, ele não precisa praticar o sexo fora do casamento, ou numa relação extraconjugal, de adultério, né? Ele nem precisa fazer isso. Só em ele olhar para uma mulher com intenção impura, ele já está pecando. Quem faz isso, logicamente, que ele não está sendo o quê? Que ele não está tendo saúde espiritual. Não, os seus olhos não têm saúde, seus olhos estão doentes espiritualmente. No verso 29, ele diz assim, Jesus falando, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. É claro que Jesus não está falando aqui, e essas palavras não devem ser levadas na literalidade, no literal, né? No extremo do literal, ou em outras palavras, Jesus não está mandando ninguém aqui arrancar o olho físico dele. Ele não está mandando aqui ninguém arrancar o olho físico dele. Jesus está falando que era necessário, se o teu olho te faz pecar, se o teu olho direito te faz pecar, então você deve tomar uma atitude drástica. Isso não só em relação ao olho, como poderia ser outros membros do corpo. Ele poderia fazer uma analogia ilustrando outros membros do corpo que deveriam ser arrancados. Então, se o teu olho, se alguém olha para uma mulher com intenção impura, claro, ele tem que tomar atitudes drásticas. Então, ele está falando de uma cirurgia, cortar o mal pela raiz, entendeu? Essa é a ideia dele, não é para ninguém. Conta-se uma história que uma pessoa leu esse texto e ele se converteu a Cristo, e o que ele fez? Ele pegou e arrancou mesmo o seu olho mesmo, e foi lá e arrancou, né? Furou o seu olho direito, literalmente, achando que esse texto está falando de arrancar fisicamente. Não é nesse sentido que Jesus está mandando ninguém arrancar. É no sentido de uma cirurgia drástica, de uma intervenção drástica, uma atitude drástica, arrancar o mal, tirar o mal, entendeu? Fazer uma cirurgia, arrancar aqui, arrancar. Ele diz aqui, ó, a expressão, ó, arranca o olho, né? E lança-o de ti. Olha bem, no sentido de atitude que ele tem que tomar. Não é pegar lá o olho, né? Porque o mal está no coração do homem. Você nota, a gente pode notar que tudo começa no coração. Ó, no outro versículo que eu li, no 25 diz, no 28 diz, para uma mulher com intenção impura no coração. No coração, então do coração brota essas coisas ruins, tá? Então ele está mandando o quê?
você, eu, nós tomarmos atitudes drásticas, cirúrgicas, para resolver o problema, para arrancar o mal. É nesse sentido a interpretação aqui. O verso 30 diz: e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É isso aí. É melhor arrancar a tua mão, né, que te faz pecar, que te faz tropeçar, né, do que você e todo o teu corpo para o inferno. Geena, aqui no grego, né? É muito melhor. Esse é o sentido. Mas o arrancar a mão aqui não é você pegar a sua mão e pá, né? Existem países, né, nesse mundo aí, que eles, se alguém rouba alguma coisa, por exemplo, furta alguma coisa, eles cortam a mão da pessoa, cortam mesmo a mão da pessoa, né? Mas não é nesse sentido físico que Jesus está falando aqui, ele está falando no sentido realmente de tomar atitudes devidas, drásticas, cirúrgicas e tal. Agora, combinando com esse texto aqui, tem Mateus, agora sim o 26, tá? Agora o 26. Mateus 26, o verso 22 e 23, combinando com esse texto que eu li aqui e ampliando esse conceito da saúde dos olhos, da saúde espiritual dos olhos. Olha bem, o 26 então, Mateus 26, 22, 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Olha o que Jesus diz. Mas Jesus aqui, ele não está falando agora aqui especificamente de adultério, tá? Não é especificamente de adultério agora. Ele amplia essa ideia dos olhos. Então, os olhos, ele quer dizer que os olhos é como se fossem janelas, né? Janelas. Depende do seu olhar para o mundo, ou para as coisas, ou para as pessoas, mas depende muito do seu olhar. A ideia é essa, olha bem, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso, haverá luz em teu corpo, não haverá trevas em teu corpo. Agora, ele diz no verso 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ou seja, caso a luz que em ti há sejam trevas, ou seja, não sejam luz verdadeiramente, né? Sejam apenas aparência, que grandes trevas então serão? Ele faz essa pergunta, essas colocações. O que ele está dizendo então? Amplia-se essa ideia dos olhos, da luz, né? Deles serem janelas, né? Janelas. Então, qual a visão que você tem? Quando você está na sua casa, qual a visão que você tem da rua, sei lá, do mundo, certo? Por aí. Então, imagine-se uma casa e os seus olhos são janelas que olham. Mas como eles olham? Eles olham com preconceito? Eles olham com preconceito? Olha, se os seus olhos olharem com preconceito, a sua maneira de olhar, a sua qualidade, a qualidade do seu olhar não será boa. Se os seus olhos olharem, por exemplo, com orgulho, então o seu olhar não será bom. Entendeu? Então, é isso que ele amplia essa ideia dos olhos, né? Da saúde espiritual dos olhos.
Como eu olho para as pessoas? Eu olho para as pessoas com um sentimento preconceituoso? Se ela é rica, se ela é pobre, se ela tem esse ou aquela, digamos, dificuldade ou deficiência, né? Como eu olho para as pessoas? Se os meus olhos, por exemplo, se eu for uma pessoa ciumenta, né? O meu olhar, o olhar de quem tem ciúme é diferente, entendeu? Como ele vai ver o outro ou a outra? É difícil conviver com quem tem ciúme, é muito complicado conviver com pessoas ciumentas. Mas como que ela olha? Quando ela, por exemplo, uma mulher ou um homem vê, por exemplo, o esposo vê a sua esposa em determinados lugares, ele já fica imaginando que ela está traindo ou que ela está dando atenção a outra pessoa e tal, porque o olhar dele é um olhar de uma pessoa ciumenta. Tudo depende de como eu olho. Tudo depende de como eu olho. Se eu sou arrogante, orgulhoso, soberbo, né? Avarento, tudo depende. Vai depender. Os meus olhos podem ser bons. E aqui ele diz, Jesus, ele ensina, se os olhos são os olhos, ele não diz são os olhos, a lâmpada do corpo. Então, a questão de janelas, né? Eu estou olhando o mundo, como eu olho o mundo, como eu estou olhando o mundo. O meu olhar pode ser bom, como ele pode ser ruim. Como eu estou olhando e como eu falo o mundo, e quando ele também ensina os olhos são lâmpada do corpo, ele está dizendo exatamente isso, porque eu não vivo sem eles. Eu poderia ser cego fisicamente, mas eu não deixaria de ter olhos. Eu não deixaria de ver o mundo, de ver as pessoas. E tudo parte do meu coração. Porque se o meu coração, a partir dele, se ele é orgulhoso, o meu olhar, o meu jeito de olhar vai ser um jeito orgulhoso, soberbo, arrogante. E eu vou ser uma pessoa insuportável. Assim também como eu falei de preconceito, como eu falei também das pessoas que têm ciúme ou qualquer outras coisas. Então, a questão nossa aqui, os seus olhos têm saúde? A saúde espiritual? Hein? Como você olha o mundo? Como você olha as pessoas? Você vê que nesse momento agora de crise do coronavírus, como as pessoas olham? Você abre a internet e aí você vê lá como as pessoas olham. As pessoas olham muitas vezes preconceituosamente, as pessoas olham muitas vezes violentamente, as pessoas olham muitas vezes com muita parcialidade nesses momentos. Especialmente as questões políticas, por exemplo, né? Das pessoas, os seus corações estão cheios de ódio ou sei lá, sentimentos ruins. Então, os seus olhos começam a olhar o mundo, a situação econômica do país, a situação dessa enfermidade de um jeito terrível, né? De um jeito terrível, porque os seus olhos não estão bons, eles não são bons. Né? Eles estão doentes, não estão conseguindo ver este momento, entender este momento. Por isso, carregados de ódios, eles olham o mundo, eles criticam as pessoas, eles falam contra o outro, né? E faz isso muitas vezes covardemente. Então, temos que tentar entender isso tudo. E é importante que nós, para que tenhamos uma visão saudável, um olhar saudável, saúde nos olhos, é importante que nós tomemos atitudes, tenhamos atitudes muitas vezes drásticas, né? Em todos os aspectos. Se eu tenho um olhar preconceituoso, se eu tenho um olhar malicioso,
por exemplo, como Jesus ensinou, se eu olho para uma mulher com intenção impura, ou se eu olho a vida a partir do ciúme que eu tenho, seja o que for, né? Eu tenho que realmente tomar atitudes drásticas e olhar o mundo a partir dos olhos de Deus, de Deus. Olhar o mundo com misericórdia, olhar o mundo com compaixão, né? Olhar o mundo com amor, amando, olhar o mundo com paz, porque quem tem Cristo deve ter essa paz no coração. É isso, a saúde espiritual dos olhos, tá? Saúde espiritual dos olhos. E outra coisa também para a gente fechar, e é que o devocional vai abordar aqui, a questão dos meus olhos serem seletivos. Eu não posso colocar diante dos meus olhos tudo aquilo que vem. Eu não posso. Por exemplo, eu vou assistir uma televisão, eu não posso olhar tudo que bate na tela, não tem como eu olhar. Eu tenho que ser seletivo. Bom, o devocional vai nessa direção. Deus, todos os dias, os nossos olhos estão diante dos teus. É tipo uma oração. Esse devocional aqui é como uma oração. Deus, todos os dias, os nossos olhos estão diante dos teus. Sei que dia a dia os teus acompanham os movimentos dos nossos, ou seja, os olhos de Deus estão acompanhando os movimentos dos meus olhos, em todos os aspectos. Ele sabe se o meu olhar é preconceituoso, se o meu olhar é malicioso, se o meu olhar é ciumento, se o meu olhar é orgulhoso, se eu estou olhando com intenção impura para alguém, né? Etc, 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 né? Então, que os nossos sejam puros diante dos teus. Assim, todo o nosso corpo será puro, consagrado a ti, isto é, que os nossos olhos não procurem as impurezas deste mundo em todos os contextos reais e virtuais, midiáticos e imagéticos, pois o teu servo Jó dá um belo exemplo do tipo de acordo que se deve fazer com os próprios olhos. Jó disse assim: fiz pacto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Olha bem, Jó, ele faz um pacto com os seus olhos de não olhar para uma virgem, claro, com intenção impura. Então, está lá em Jó 31, verso 1, ele fala isso. Querido, a saúde espiritual dos olhos. Como eu vejo o mundo, como eu vejo as coisas, né? O que eu quero ver, e eu falo aqui de mediáticos reais e virtuais, ou seja, tem gente que fica na internet achando que não é pecado, quando ele fica olhando mulheres nuas, né? Tem gente que fica na internet achando que não é pecado, quando fica admirando um homem que não é o marido dela, né? Admirando maliciosamente. Tem gente que acha que não é pecado, e lamentavelmente tem muitos cristãos que fazem isso, né? E isso é pecado. Claro que é pecado, meu Deus, né? A maneira de você olhar maliciosa para alguém, né? Com sentimentos adúlteros. Senhor, aí eu continuo como numa oração: Senhor, fortalece-nos para que, acordado com os nossos olhos, sejamos seletivos com aquilo que colocamos diariamente diante deles. Ou seja, eu tenho que ser seletivo, eu não posso colocar qualquer coisa diante dos meus olhos, eu não posso. Eu tenho que ser cirúrgico, tenho que ser drástico em minhas atitudes e não aceitar, né? Assim eles serão saudáveis diante dos teus. Quer dizer, os meus olhos serão saudáveis diante dos olhos de Deus, porque não queremos ser fariseus, saduceus, pregando um brilho que não temos, uma moral inexistente, e sim servos que em todos os sentidos temem a tua presença, pois estão dominados pela tua glória, pela luz dos teus olhos. Meu Deus, meu Deus. Eu vou ler esse aqui novamente. Tem muitos fariseus por aí, pessoas que pregam um brilho que eles não têm, pessoas que falam coisas, mas não vivem aquilo. Seus corações estão cheios de ódio, de ira, de pecado, de preconceito, de ciúme,
de orgulho, e pregam, mas não vivem aquilo que pregam, né? Porque não queremos, eu não quero, sinceridade, ser fariseus e saduceus, como os fariseus e saduceus, pregando um brilho que não temos, uma moral inexistente, ou seja, que não existe, e sim servos que em todos os sentidos têm a tua presença, pois estão dominados pela tua glória, pela luz dos teus olhos. Meu Deus, que Deus nos abençoe. A saúde espiritual dos nossos olhos é o tema desse devocional. A saúde espiritual dos olhos. Meu irmão, minha irmã, cuide disso. Cuide disso. Como tem sido o teu olhar? Como você tem olhado o mundo? Hein? Como tem olhado? Com um olhar preconceituoso, com um olhar de ciúme, com ódio, com um olhar de tanta pouco, com avarento. Como tem sido o seu olhar? Como tem sido o seu olhar? Peça a Deus para arrancar, para tirar, mas você tem que ter essa atitude para mudar o seu coração drasticamente. É preciso fazer uma cirurgia e mudar o comportamento, mudar as atitudes. Isso dói, vai doer, mas você vai se sentir muito melhor depois. É a mesma coisa quando você toma um remédio forte, amargo, mas vai te fazer bem. Então, se o teu olhar tem sido preconceituoso, ciumento, cheio de ódio, cheio de orgulho, arrogante, cheio de soberba, você arranca em nome de Jesus Cristo. Se o teu olhar tem sido um olhar adúltero, você arranca em nome de Jesus Cristo. Você vai se sentir melhor, você vai sentir falta, vai sentir dor, mas vai ser bem melhor, porque você pode viver sem este mal, sem esse pecado, e você se sentirá bem melhor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Saúde espiritual dos nossos olhos. Vamos orar? Coloca o teu pedido aí, você pode colocar o teu pedido. Alexandre, Deus abençoe. Irmã Cecília, Deus abençoe. Irmã Ione, Deus abençoe. Jorci, Deus abençoe. Amigão, né? Deus abençoe. Todos os irmãos que estão aí, Deus abençoe a todos, tá? Vamos orar neste momento. Amanhã não teremos a oração aqui, o devocional 7 da manhã. Teremos 8 da manhã, se Deus assim, 9:30 da manhã, se Deus permitir, aqui a escola bíblica, né? Vamos colocar assim, e também teremos 8 horas da noite o nosso culto ao Senhor, tá bom? Vamos orar pelo nosso Brasil, em nome de Jesus, Senhor. Quero colocar o nosso país em tuas mãos. Tu és bondoso, tu és maravilhoso, Senhor. Exaltamos o teu nome, exaltamos o teu nome. Deus, nós não queremos sermos falsos profetas neste tempo. Ouvi falar que pessoas disseram que não haveria mais morte no nosso país, há dias falaram isso. E quantas mortes nós já tivemos? Não, Senhor, eu não quero ser falso profeta. Até porque, Senhor, nós sabemos que o mundo está colhendo o que tem plantado. Suas malícias, suas maldades, seus pecados, os nossos pecados, porque eu também me incluo, Senhor. Mas eu te peço por tua bondade, por tua graça e misericórdia, que nos proteja, que proteja, ó Deus, os teus filhos, os teus servos, a tua igreja, as famílias cristãs que te servem. Eu peço que tu guarde, mas eu também, Senhor, peço que tu guarde todas as pessoas, o mundo todo, porque nós não queremos, Senhor, que o mundo pereça. Dê mais tempo ao mundo para que se arrependa, para que se conserte. Senhor, dê mais tempo. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, este mundo, este país,
independente da denominação, independente, ó Deus, do grupo religioso, tenha piedade do nosso país, tenha piedade desta nação e faça cessar este mal, ó Deus, no nosso território e em todos os territórios também. Nós rogamos pela saúde, neste caso física do mundo, e rogamos também pela saúde espiritual, sobretudo espiritual, ó Deus, como precisamos, como necessitamos da saúde espiritual. Nos dê a tua graça, nos dê a tua bênção, abençoe cada família que está orando, abençoe os nossos políticos, Senhor, que os nossos políticos tenham, ó Deus, juízo, sim, Pai, que eles tenham cuidado, que eles tenham o bom senso nesse tempo, ajude-os nesse tempo, que parem as brigas, as confusões, a politicagem nesse tempo e que, de fato, os nossos políticos amem o povo e demonstrem um amor pelo povo. Em nome de Jesus, toma-os em tuas mãos, rogo por eles, em nome de Cristo, os abençoe, os capacite em nome de Jesus nesse tempo de crise. Abençoe também, Senhor, eu te peço, a igreja, que ela se porte adequadamente, se porte bem, ó Deus, neste tempo, ó Deus, e que nós entendamos que são coisas do fim, mas nós estamos na tua presença. Em nome de Jesus, a tua companhia conosco é real. Então proteja-nos, guarda-nos, livra-nos do mal, ó Deus. Proteja o nosso país dessa praga, deste mal. Deus, repreendemos este mal em nome de Jesus e pedimos para que ele cesse em nome de Jesus e que tenhamos paz, Deus, em nome de Cristo. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada família. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Abraço, amado. Aquele abração virtual e espiritual a todos, em nome de Jesus, tá? Irmãos de São João do Paraíso, da Primeira Igreja Batista São João do Paraíso, irmãos de Itapiruna, irmãos de Rio das Ostras, Macaé, Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmã Enilson, irmã Alexandre aí, lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Grande abraço, em nome de Cristo. Um abraço apertado. Deus abençoe.